Olá, está começando o Pod Vozes e a voz que a gente vai conhecer hoje é a voz da Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá legal? Preparada? Não, Não? nem um pouco. Vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre algumas questões aqui, mas antes de você seguir, eu te apresentei como Letícia, eu queria que você se apresentasse do jeito que você quiser. Eu sou Letícia, sou estudante da Rural de Nova Iguaçu, faço matemática, estou na metade do curso. Já fui aluna do pré-vestibular social, já fui aluna do curso de Libras, sou aluna de novo do curso de Libras novamente. Eu sempre estou envolvida nesse meio da educação, porque é o que eu quero seguir. E eu sempre estou aqui. A Ok. casa é minha casa também. Você já se apresentou como estudante de matemática, eu acho que é por aí que eu queria ir com você. Porque, vai lá, deixa eu fazer uma contextualização, né? Assim, Uhum. tem toda uma coisa no Brasil de que ser professor, ai, essa coisa e Não dá tal. futuro. A gente ouve isso o tempo inteiro. E até quando Muito. você já é professor, as pessoas perguntam assim: você continua dando aula? Meio que, né? Uhum. Não passou essa fase na sua vida? Você não vai fazer uma coisa de verdade? E aí, de repente, você foi fazer não só uma licenciatura, que já é uma coisa que é muito criticada pelas pessoas, mas você foi para matemática, que é um curso que as pessoas no Brasil, o Brasil tem um problemão com matemática, dados aí do IDEB, dados do PISA e tal. Então, assim, por quê? E eu não estou te perguntando isso para, sabe, assim, te salvar de nada, porque eu acho que você tomou uma decisão sua. Sim. E a gente está aqui para ouvir justamente no sentido de vamos ver a diversidade das pessoas e talvez você possa apresentar um ponto de vista que ninguém imaginava. Então eu queria que você falasse um pouco por que a matemática. Bom, eu sempre gostei muito de matemática quando eu era mais nova. Sempre foi uma matéria que eu sempre gostei muito, eu sempre me dei muito bem. Nas outras eu tinha que me dar aquele esforço para poder estudar. A matemática nunca foi uma matéria que eu precisava de tanto esforço assim, porque eu entendia de certa forma. Então, quando chegou na época do ensino médio, que a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer da vida, que todos os professores no colégio estavam sempre assim, já sabe qual curso você quer fazer, para que, qual vestibular, qual faculdade. Eu entrei em pânico, porque eu falei, gente, eu não sei o que eu quero fazer da vida. E quando eu era criança, eu sempre falava que eu nunca queria ser professora. Porque quando eu tive essa ideia de querer ser professora quando eu era criança, os professores meio que desmotivavam a gente de querer ser professor. Porque sabia que não é uma profissão muito fácil. E eu, às vezes, por querer que a gente não tenha que sofrer que nem eles sofrem atualmente na profissão, eles meio que desencorajavam a gente de seguir naquela profissão. Então eu meio que nunca quis ser professora. Então eu meio que joguei isso de lado por muito tempo. Mas no ensino médio, quando eu tava no colégio, eu tive um professor de matemática que sempre foi muito engraçado. Eu sempre gostei muito da didática dele. Eu tive você também como professor, que também sempre adorei. Foi uma inspiração muito boa como professor e como você gostava de dar aquela aula. Então, eu me Apresentou inspirei uma outra muito. visão, né? Então, eu aprendi uma visão de não de um professor que está ali obrigado e nem de um professor que quer desmotivar todo mundo a fazer o curso que ele quer. Então, eu tive várias outras ideias de o que cursar, o que fazer durante a vida. Mas o que acabou eu realmente batendo no pé e eu falei que eu vou fazer ia ser matemática. Matemática não é uma matéria que todo mundo quer fazer, não é uma matéria que no colégio o pessoal gosta, muito menos crianças pequenas, que é a área que eu dou aula atualmente. Então, é uma coisa meio deixada de lado, de certa forma. Sim. E quando você chegou assim para família, amigos e falou, olha, eu decidi pela matemática, passou em matemática. Então, quando eu falei pra minha mãe que eu queria entrar na faculdade de matemática, ela não surpreendeu muito, não, porque ela sabia que eu gostava de matemática, então Já te acompanhava. não foi tipo assim, meu Deus do céu, você vai fazer isso com a sua vida? Não foi algo de extraordinário. Uhum. Mas amigos meus, que quando eu falava, tipo assim, gente, eu quero fazer faculdade de matemática, o pessoal olhava pra mim e falava assim, você tá maluca? Você tá batendo bem na cabeça? Eu falei, gente, batendo bem na cabeça eu não tô, mas eu quero fazer esse curso. É o curso que me Não é interessa. por isso que eu não tô batendo bem da cabeça, por outras coisas. Não é exatamente esse o motivo, tem outros motivos. Uhum. E minha mãe sempre me apoiou muito, ela sempre quis que eu fizesse faculdade, porque na minha família, tanto por parte de pai, por parte de mãe, que é mais próxima da gente, não tem nenhum formado. A primeira pessoa que entrou na faculdade foi minha prima, que também faz matemática, só que ela faz matemática no fundão, na UFRJ. Aí, logo depois, a minha irmã começou a fazer faculdade, só que ela acabou cancelando. A minha prima mais velha, dessa que também faz matemática, começou, mas também não terminou.
Então, tinha muitas tentativas e poucas conclusões. Então, eu falei assim, eu vou ser a primeira, eu vou me formar, eu vou conseguir. Aí eu entrei, minha prima também entrou, ela já tá quase se formando também, ela vai pegar o cargo primeiro do que eu. Mas eu aceito o segundo lugar também, Tudo porque bem. é uma coisa que eu tô fazendo não só por mim, mas também pela família, meu legado da minha família. Porque a gente sempre viveu na Baixada, minha mãe morou em Duque de Caxias, meu pai morou em Queimadas desde que ele nasceu. Então, a gente tá num lugar socioeconômico que é muito difícil de se ver indo pra faculdade, de certa forma. É uma maneira muito difícil de chegar a prestar um vestibular e conseguir passar no vestibular. Então, eu ter conseguido isso foi uma coisa muito grande, um feito muito grande na minha família. Tanto que minha mãe chorou a beça, saiu falando pelos quatro cantos do mundo, falou assim, ela passou em matemática em terceiro lugar, meu Deus do céu, ela passou. Eu falei, mãe do céu, pelo amor de Deus. Tanta coisa pra você falar, você vai falar isso. Nem sei se eu vou realmente conseguir fazer a matrícula, não sei se eu vou continuar, se eu realmente vou gostar do curso. Sim. Gostei do curso, tô 2 anos nessa faculdade, então Acho que gostou, né? agora não tem como mais sair não, Sim. gente. Já tô mais perto de terminar do que de Tá certo, entrar. né? E isso que você falou, eu achei muito interessante, né? Não é só por você que você tá lá. Claro que tem uma questão individual, você é um sujeito, uma pessoa que tá vivendo uma experiência e ninguém quer passar por uma experiência só por conta dos outros, né? Você também tem o seu empenho pessoal, a sua própria dedicação àquilo. Óbvio. Mas como é que isso chegou em você, assim, de observar esse cenário socioeconômico? Isso foi uma coisa que você construiu ao longo do seu ensino médio, dentro de casa? Essa percepção toda que você colocou agora de Baixada, como é que isso chegou para você? Eu percebi isso muito no meu ensino médio, porque antes disso eu não ligava muito para essas coisas, porque na minha cabeça eu teria que pensar isso só mais pra frente, então não era uma preocupação minha. Quando eu entrei no ensino médio, os professores começaram a perseguir a gente de certa forma, de falar sobre faculdade, sobre vestibular, sobre Enem, sobre provas vestibulares particulares, eu comecei a pensar muito. Eu cheguei, parei e pensei assim, gente, quantas pessoas da minha família terminou a faculdade, tipo assim, próximas a mim? Eu não consigo pensar. O pessoal que eu vejo da minha família que tem certa avanço na carreira é na área militar. Nunca é na área da faculdade, é sempre jogado para militar. Tanto meu cunhado é militar, ele é da Marinha, minha irmã tentou a prova da Marinha. Ou seja, ou era militar ou não era... Ou não era nada. Tanto que quando eu tava no 9º ano, eu tava querendo fazer a prova pra entrar no colégio naval. Porque, na minha cabeça, se eu não fosse militar, eu não ia ser nada na minha família. Eu ia ser só mais uma que tava trabalhando e tentando sobreviver como todos os outros. Então, eu falei, bati o pé e falei assim, eu vou tentar entrar numa faculdade e eu vou terminar a faculdade. Não importa o que aconteça, eu vou terminar essa faculdade. Eu quero ser uma pessoa que vai ser formada, uma pessoa da minha família, uma das poucas pessoas da minha família que vai ser formada, que tem um diploma de uma faculdade. De certa forma, com certo prestígio, né? Porque a Rural, uma faculdade muito boa. Sim. É uma federal muito boa aqui no Rio de Janeiro. Então, eu bati o pé e falei que eu ia tentar. Consegui, né? De certa forma, com a ajuda do vestibular e tal. Fiz o Enem, passei no primeiro Enem que eu fiz, graças a Deus. Eu Não ter que passar por tudo de novo, não né? ia passar por tudo de novo. Também fiz a prova da UERJ e eu cheguei a passar, mas eu acabei passando antes de eu terminar todas as provas da UERJ. Sim, Então, sim. eu fui pra Rural e fiquei lá. E tá lá. Até agora. Perfeito. E como é ser estudante de matemática? Porque, vamos lá, você apresentou como você chegou lá. Sim. Mas a gente sabe que o curso de matemática é um curso que tem uma taxa muito alta de desistência, né? A gente vê, assim, no Brasil, a quantidade de pessoas que se formam nos cursos de matemática e física é muito baixa, né? A turma começa, sei lá, com 60 e terminam 7, 4, sei lá. E como é que está sendo para você viver isso, ver isso acontecer na sua frente? Isso soa para você como um alarme, um alerta, te assusta? Ou você já sabe que é assim, vambora? Como é que lidar com isso, assim? Então, de certa forma, a gente vai se acostumando quando a gente entra na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, na minha turma inicial tinha, se não me engano, 50 pessoas. Agora, se tiver 34, são muitos. Por exemplo, eu tenho uma aula na minha faculdade esse período que tem 16 pessoas matriculadas. São pouquíssimas pessoas pro tamanho da faculdade. Sim. Uma turma de pedagogia tem 70. A minha tem 16. A sala fica vazia, faz eco quando a professora tá falando na sala de aula. Então, dá pra notar a diferença bem grande de gente que continua no curso. O curso é um curso muito difícil, porque a base curricular do ensino médio,
pra faculdade é muito gritante. Tem um vão enorme entre os dois. Porque você chega lá na faculdade, você pensa assim, eu fui muito boa, eu era uma das melhores alunas do ensino médio, ficava no top tanto da escola, minha nota sempre foi alta. Você chega lá, você cai de cara no chão, porque na primeira prova que você faz, você tira 1. Uhum. Eu falo assim, gente, eu não era pessoa inteligente? O que aconteceu? Não tô sabendo lidar com isso. Mexe com uma autoestima logo de cara, né? Eu fiquei muito mal no primeiro período que eu entrei na faculdade, porque foi um choque de realidade muito grande, porque a gente percebe qual é a vão educacional que a gente tem de um nível pro outro. Porque lá, a gente não... Por mais que o professor soubesse que a gente estava na pandemia, na época do ensino médio, muitas daquelas matérias a gente não chegou a estudar, eles não regrediam pra gente aprender. Sim. Eles só continuavam. Sigo daqui pra frente. O professor falou assim, você sabe essa matéria? Não. Então você estuda em casa. E continuava a passar. Então a gente tinha que se virar nos 30. Por isso muita pessoa desiste. Porque tem gente que não tem essa capacidade de chegar em casa, ter tempo em casa para poder chegar e estudar uma matéria sozinho. Eu tenho muita dificuldade de estudar sozinha, sendo uma pessoa me explicando. Então, para mim foi um desafio muito grande de conseguir continuar na faculdade passando nas matérias. Primeiro semestre foi muito traumático, então. Muito. Foi um período assim tenebroso. Porque tem muita coisa que as pessoas não imaginam, mas matemática talvez seja o curso de maior abstração que existe, assim. Pô, quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa da aula que o meu professor disse foi assim, gente, nessa matéria aqui, a taxa de aprovação é 10. Eu falei, como assim 10? 10 pessoas passam? Ele, menos que isso. Eu falei, menos? Como assim menos que 10 pessoas passam na sua matéria, professor? Qual é o problema? É a matéria ou você? Eu não tô entendendo. Porque tem professores lá que só dão uma matéria na faculdade. Desde que você entra até quando você sai, Ele é o cara daquela disciplina. Ele é o cara daquela disciplina porque não tem ninguém capacitado pra dar aquela... Tem uma escassez até de formação universitária do professor pra pegar aquilo, né? Muito, porque eu tive aulas de cálculo 2 com uma professora que ela simplesmente teve que tirar licença e não tinha professor pra colocar no lugar. E não é que não tinha professor porque, sei lá, rural tá com problemas, é porque não existe no Brasil, talvez, alguém não possa... tem um professor formado naquele lugar com disponibilidade naquele horário pra substituir ela naquela aula de cálculo 2. Então, tipo assim, tem professores que dá matéria muito mais avançada que cálculo 2, mas não vai conseguir dar aula de cálculo ali pra gente. Então... Então, eu vejo que você lida com não só um problema da matemática já ser muito difícil, esse vão que você está falando de ensino básico e ensino superior, sim, que é uma questão gritante, mas a própria estrutura do ensino universitário também tem suas carências muito severas, né? Assim, em termos de produção de gente para poder ocupar aqueles espaços. Porque eu imagino aqui, um curso mais popular como Direito, eu imagino que um professor de Direito Civil você deve achar muito fácil. Assim, para colocar no lugar de alguém que teve sair de licença, mas num cálculo específico, uma outra matéria específica da matemática, é aquele ou não vai ter nada, né? Exato. É basicamente isso. É basicamente isso. E essa coisa da abstração da matemática que eu estava colocando, assim, a gente pensa em, sei lá, filosofia. Filosofia é muito abstrato, você tem que pensar, racionalizar, mas a matemática eu acho que é até pior do que a filosofia nesse aspecto. Como é que é descobrir, de repente, que a matemática, porque na escola, por mais que a gente perceba a abstração do número, né? Você está lidando com abstrações, ainda tem uma certa noção de que aquilo leva a um lugar X ali e tal. Sim. E na faculdade, às vezes, você passa muito tempo desenvolvendo coisas que parece que você perde um pouco onde você está. Né? Como é que é perceber isso? De repente você virou uma filósofa. Foi tenebroso. Porque na minha cabeça, como eu estava no ensino médio, matemática era conta, era coisa básica. Claro que eu sabia que eu ia ter que estudar da onde surgiu aquele conceito, quem foi que inventou, quem começou a procurar, a saber sobre isso. Então eu já sabia que tinha uma parte meio mais filosofada ali da matemática. Mas eu não pensei que seria tanto. Logo no primeiro período a gente já leva um choque de realidade e a gente percebe que não tem número mais na faculdade. É só letra, é só coisa abstrata. Você tem que demonstrar uma coisa que você sabe que acontece. Você tem que saber falar o motivo que mais um é igual a 2. Na minha cabeça eu não tinha que falar o motivo. É óbvio, né? É uma coisa óbvia. Aí eu falei, gente, como assim eu tenho que pensar fora da cabeça para poder explicar de uma maneira que eu não estou falando que concretamente 1 mais 1 é igual a 2? Eu falei, gente, eu vou ficar maluca. E na matemática também tem filosofia da matemática, tem filosofia da educação, porque eu faço licenciatura. Sim. Então, dentro da própria matemática, a gente tem que estudar a história da matemática e a filosofia da matemática, porque
é realmente do que você falou, é uma coisa muito abstrata. A matemática, por mais que ela seja uma coisa exata, ela não é tão exata assim, de certa forma. Para você começar a ver a parte exata dela, você tem que ir na parte mais abstrata. E a parte abstrata Tem muitas nuances, né? tem muita coisa flutuando aqui e aqui, e você tem que tentar descobrir o que é o quê. Sim. E assim, como é que fica para uma pessoa? Porque toda graduação você acumula um conjunto de conhecimentos, e Sim. quando você vai, como professor, professora, passar, sempre fica uma coisa retida e você vai usar muito pouco. Sim. Na matemática, eu acho que é onde mais grita isso, né? Nossa, O que você aprende, o que você usa de fato. E como é que é, assim, de repente perceber que você tá na docência, tá pegando uma turma e ter que lidar com uma coisa tão simples, você estudando, assim, loucuras na faculdade, ter que lidar com um basiquinho, dá uma vontade de tentar complexificar, assim, gente, só para usar o conhecimento, como é que é? pior que dá vontade de usar Gente, isso. vocês sabiam que 1 mais 1 não é igual a 2, exatamente? Sabia que você tem que explicar o porquê que ímpar é ímpar? É tipo isso. Aham. Mas Como é estar diante de uma criança e ter que falar de matemática? é uma coisa muito difícil, porque, como eu disse, a realidade educacional, em geral, no Brasil, é uma coisa muito que tá muito quebrada, de certa forma. Eu dou aula dei aula pro primeiro ano, pro segundo ano e terceiro ano do fundamental. Uhum. Faz 2 anos que eu tô na faculdade, eu dei 1 ano no segundo, nesse ano estou no terceiro, e dei 6 meses no primeiro ano. Foi uma coisa, assim, absurda quando eu cheguei na sala de aula para poder dar aula para aquelas crianças, porque por mais que a gente pense, pô, no primeiro ano eles devem saber quais são os números, é uma coisa que você aprende no pré. As crianças não sabem. Então você começa a perceber a discrepância que você, tipo assim, você é ensinado dentro da faculdade de como dar uma aula, do que você tem que explicar, e a realidade de você realmente dar uma aula, porque é uma coisa muito absurda. A educação tá, de certa forma, muito falha, né? Mas não é por falta de tentativa. A gente tenta, a gente consegue, e aquelas conquistas que a gente tem dentro da sala de aula é uma coisa que você fica feliz e fala, meu Deus do céu, deu certo. Deu certo. A criança sabe somar, meu Deus do céu, eu fiz. Ela aprendeu a somar. É isso aí. Aí você ganha o dia, né? Aí você fica um ano inteiro e fala assim, gente, eu ensinei a criança a somar, tudo certo. Eu fiz um pouco do meu trabalho, eu fiz funcionar. Sim. Porque é uma coisa muito difícil. E, igual você falou, a gente aprende uma coisa na faculdade que na prática não se aplica. A gente aprende, tipo assim, a dar aula. E você vai dar aula na sala de verdade, você percebe que isso não é real. Porque ali na prática, na teoria, no caso, você vê que você tem que dar aula de tal jeito, de uma maneira mais calma, uma maneira mais simples. Quando você está na prática, você tem uma turma de 35 crianças falando ao mesmo tempo, gritando em desespero na sala de aula, e você tem que estar ali no meio do desespero junto e tentar. O simples se torna quase que impossível, né? É muito difícil. Eu acho que nessa parte, a educação da faculdade, na área da licenciatura, é muito falha. Porque eles ensinam algo que na prática você não vai utilizar de certa forma. Você pode utilizar pouquíssimas coisas do que você aprende lá na prática. Então, é uma coisa muito diferente. Você tá na faculdade e aprender um monte de coisa absurda. Como você falou, no cálculo, eu vou aprender cálculo, mas eu não vou ensinar cálculo para as crianças. É uma coisa absurda. Eu não vou ensinar uma fórmula gigantesca, integral, um monte de coisa, uma criança que eu vou dar aula no 6º ano. Sim. Eu vou usar o básico do básico, ensinar Bhaskara, fórmulas e essas coisas. E então, mesmo assim já vai ser uma luta, e né? mesmo assim vai ser uma luta, porque a criança vem sem saber o que é somar, dividir, multiplicar, e você tem que ensinar uma coisa muito mais complexa do que isso. Sim. Então, já é uma coisa muito difícil. A matemática já é difícil por natureza. Ensinar no meio educacional que já está muito desbalanceado, sim, é uma coisa muito mais difícil. Muito mais difícil. E como profissional da área da matemática, como estudante, enfim, nesse universo que você está, não vou falar em termos de preconceito, que eu acho que talvez seja uma palavra muito pesada, mas você sente que existe um tratamento diferente para quem é da matemática? Com toda certeza. Quando uma pessoa chega para mim e não me conhece, de certa forma, na faculdade mesmo, quando a gente tá sentado lá, sempre vem uma pessoa aleatória que fala assim, ai, você tem ticket pra comer no bandejão, sei lá o quê, você tem dinheiro pra... Coisa banal. Uma coisa aleatória que todo mundo chega uma hora na faculdade pra conversar com uma pessoa aleatória. Aí pergunta, você é de que curso? Eu faço matemática. Nossa, você bate bem na cabeça? Nossa, por que você tá fazendo isso com a sua vida? Eu falo, gente, você tá fazendo letras, você também não é muito diferente de mim. Entendeu? Pra mim, fazer letras é muito pior do que fazer matemática.
sem ofensa. Mas cada um tem uma perspectiva muito diferente do curso que quer fazer e do que acha dos outros cursos. Sim, exato. Mas parece que matemática tem um pouco mais, assim, né? É meio que um... É igual o pessoal que tá na faculdade lá, que faz administração. Tem quase a mesma matéria do que eu. Se eu chego com uma pessoa que faz administração e fala que faz matemática, ele vai me chamar de maluca. Eu falo assim, você faz a mesma matéria que eu. Exatamente. Qual é a diferença? Eu não entendi. A única diferença é que eu faço matéria de licenciatura, você não faz. Parece, assim, tô pensando aqui com você agora, que isso tem muito a ver com um certo trauma do brasileiro com matemática. Assim, acho que a gente fez um papel... Não um papel, a gente tomou atitudes muito erradas com a matemática ao longo do tempo, de fazer a matemática a caveira da educação, né? De botar ela no lugar da vilã, que ninguém vai se dar bem, porque ela é um negócio muito horrível, que ela vai te incomodar. E eu acho que isso entrou na cabeça do brasileiro médio de um jeito que todo mundo recusa a matemática, né? Por mais que matemática seja uma coisa muito fundamental, que a gente use todo dia, qualquer hora, por mais que, claro, a gente não vai usar Bhaskara no dia a dia, é uma coisa absurda, só a pessoa que é formada como a pessoa que faz matemática, trabalha na área da matemática, não como professor, mas como pesquisador, Sim. vai utilizar, mas matemática tá com a gente em tudo, literalmente, tá em hora, tá em mercado, então, pra mim, não era uma coisa tão simples que depois eu comecei a perceber que os outros tratam como se fosse um monstro de 7 cabeças. Eu falo, gente, que tipo de professor você teve no colégio pra te assustar tanto? Sim, é porque vem até de professores, isso que é muito doido, né? Então, outros colegas de outras áreas, né? Então, o pessoal da letras, o pessoal das humanas, ou até mesmo o pessoal da química, da biologia, olha pra matemática e fala, cruz credo, tem uma coisa meio, né, assim, mal vista mesmo. Eu não entendo. Por mais que, é claro, eu não sou 100% acolhedora no meu curso, porque, claro, qualquer curso tem suas dificuldades, tem o que você quer falar assim, não, vai pra longe de mim, que isso aqui também não... Todo curso tem bate isso. comigo. Claro, claro. Mas matemática, por causa do jeito que é ensinada nos colégios, ela é tratada de uma forma muito agressiva, porque, de certa forma, o professor tem uma matéria a se passar e ele não pode fugir daquela matéria no colégio. E a matéria de matemática é uma matéria muito difícil. E como acaba defasando muito antes de chegar naquela matéria, na parte que eu falei, na parte de soma, nas contas básicas, quando chega na parte difícil, vira um monstro de 7 cabeças por causa dessa base. Então, acaba que todo mundo que chega no ensino médio vê aquelas contas gigantescas, aquela matéria tenebrosa e fala assim, gente, não vai dar pra mim. Não gosto dessa matéria, eu prefiro mil vezes fazer outra coisa, isso aqui não rola. Então, de certa forma, ela é banalizada, sim, por causa disso, porque é uma matéria muito complicada. Sim. E já de ser complicada e não ser explicada direito, torna a vida muito pior. E qual é a beleza hoje, você já na metade da sua graduação, o que te encanta na matemática? E não é nem para você se defender de algum ataque que alguém vai te fazer para você se justificar da sua decisão. Sim. Mas eu queria que você tentasse assim fazer uma espécie de advogada de defesa da matemática, se é que as pessoas estão receptivas a isso. Mas assim, qual é a graça da matemática? Onde você vê beleza nela? Como é que você defenderia a matemática para as pessoas? Pô, eu comecei a ver beleza na matemática quando eu comecei a estagiar no colégio público. Eu estagiei em Austin, ainda estagio em Austin, só que em outro colégio. Eu acabo, de certa forma, tendo muito contato com crianças especiais, crianças com dislexia, crianças com síndrome de Down, autismo e TDAH, muitas outras coisas englobadas nesse meio. E pegar uma criança que antes não sabia fazer nada, nada quando eu digo nada é realmente nada, não sabia o que é o número 0, o que é o número 1, e fazer uma conta sozinha, e estar certa a conta, é muito bom, é uma coisa muito gratificante. Porque você percebe que você consegue fazer a pessoa que tem mais dificuldade naquela matéria fazer aquilo sozinha, sem nenhuma ajuda, ser independente naquele nível. Porque, igual, eu faço matemática, mas eu quero muito seguir na minha pós como na educação especial. Eu quero seguir para esse meio porque é um meio que me interessa muito, é uma coisa que eu vejo que poucos professores atualmente são capacitados de certa forma. Sim. Então, eu quero seguir nesse meio, eu quero ser esse tipo de professor. Então, quando aconteceu isso comigo, que eu consegui fazer uma criança que eu considerava, tipo assim, foi a minha vontade de ser professora,
E eu consegui realizar meu sonho de ser uma professora de uma criança com algum tipo de deficiência e aquela criança aprender totalmente, foi uma coisa muito gratificante. Foi uma coisa que me deu aquela paz interna, tipo assim... Fez sentido. É por isso que eu tô fazendo esse curso, é por isso que eu tô sofrendo na faculdade. É pra isso que eu vou me formar, pra dar aula pra esse tipo de criança. Porque é uma coisa muito difícil, de certa forma. Lá no colégio que eu trabalho, por exemplo, tem 60 crianças com laudo. Tanto de PCD, quanto autismo. Os transtornos que a gente já tem compreensão hoje. 60 crianças, 30 de manhã e 30 de tarde. Só tem somente 8 mediadores no colégio. Como é que dá conta disso? Como que 30 dá pra 8 pessoas? Não tem como. Então, acaba que a gente, que é o estagiário, que trabalha naquele colégio, fica com crianças. Por exemplo, eu fico com uma criança que tem síndrome de Down. Ele é um amor de pessoa, meu Deus do céu. Quando eu peguei ele, eu conheci ele ano passado e esse ano eu tô sozinho com ele, né? Ano passado ele aprendeu a escrever o nome dele. A professora, a mediadora, ficou em êxtase. Meu Deus, ele escreveu o nome sozinho, gente. A gente conseguiu. A gente fez um milagre. Ele conseguiu escrever o nome dele sozinho, sem nenhuma ajuda. E o nome dele é difícil. O nome dele é Thiago, com H, com I, G. Eu falei, gente, vai dar ruim isso aqui. E ele conseguiu. E eu sozinha com ele. Ele tá fazendo, reconhecendo os números, tá reconhecendo cor, tá fazendo os deveres dele sozinho. Tá criando independência. Ele não quer que eu fique mais do lado dele, ele quer ficar sozinho. Ele vai sentar lá e vai fazer tudo que ele quer. E você vê que você tá ajudando aquela criança que, de certa forma, é tratada de uma maneira tão largada de sala. Ter independência e ter a autonomia de aprender e fazer tudo sozinho é muito bom. Sim. É esse o motivo. Esse é o motivo que eu quero ser professora. Ou seja, você vai lá no nível mais profundo dos números e tal pra chegar nessa criança. Exato. Isso é muito legal. É isso que eu quero. Eu quero ensinar matemática para as crianças de uma maneira muito mais simples do que eu fui ensinada. Sim. Uma maneira muito mais fácil. Uma maneira que, de certa forma, a gente usa na realidade. Claro que tem conteúdos que eu vou ter que abordar que não vai é dar pra ser interessado. assim. Mas eu quero ao máximo seguir nesse caminho. Perfeito. Letícia, a gente vai encerrar. E eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Que voz você ouve? Que voz que te orienta, que te guia? Que voz que você acolhe na sua vida? Bom, a voz que me orientou muito nesse processo educacional foi todos os professores do projeto vestibular. Você foi um dos professores. Tem professores do mesmo colégio que eu estudei no ensino médio que, para mim, foram um pontapé para eu realmente cursar, fazer licenciatura. Eu escuto muitas vozes, eu leio muito, eu sou uma pessoa muito eclética, de certa forma. Eu escuto muitas pessoas, eu escuto muitas músicas, mas, tipo, o grupo que eu mais acompanho pode ser muito nada a ver, porque tem um certo preconceito, porque é um tipo de pop coreano, que é o BTS. Mas as letras das músicas deles sempre me fez muito acreditar muito na educação. Porque eles tratam esse meio de como que é a sociedade deles, lá na Coreia, no caso, nas músicas, e eu percebi que os países não são tão diferentes, assim, de certa forma, mas eu gosto muito deles. Eles são pessoas que tratam muitos assuntos somente em músicas. Legal. Então, o BTS é um dos... BTS e meus professores do ensino médio que foram... Todos são idols. Todos são meus idols, gente. Eu adoro todos. Muito bom. Pessoal, essa foi a voz da Letícia, mas você também tem a sua voz, podendo comentar, deixar alguma opinião, alguma dúvida, alguma contribuição. É isso. Muito obrigado, Letícia. Obrigada a você. Foi um excelente papo. Até a próxima. Tchau, tchau.